Pessoal, mas qual que é a motivação para propor um estudo de zona crítica, estudo de casos sobre zona crítica na formação de docentes em educação do campo? A primeira motivação é preencher o vazio e as imprecisões da literatura. Os casos podem ajudar a resolver lacunas na literatura existente sobre as perspectivas e as questões dos povos do campo e fornecer informações envolventes e oportunas em sala de aula. Muito dos poucos casos que tem, ou seja, a gente tem poucos casos sobre educação do campo, e os que tem, pouquíssimos foram escritos a partir de uma perspectiva de dentro, ou seja, de porteira para dentro, de pessoas do campo que escrevem sobre eles, sobre o seu território, sobre aquilo que estão afetando a eles e aquilo que é importante para eles. E quando a gente tem esse tipo de literatura, né, esse tipo de produção, ele pode fomentar e tende a fomentar mal entendidos. Então, por que a gente está propondo isso para vocês? Como a gente já falou, a nossa ideia é que esses estudos de caso, que os melhores estudos de caso, eles sejam organizados em formato de livro. E é uma produção inédita, que é uma produção feita por estudantes da educação do campo, falando sobre o seu território e arregimentando essas relações ciência, tecnologia, meio ambiente, sociedade, a partir das perspectivas dos povos do campo. E isso que a gente quer é fornecer o que a gente chamou inicialmente, a gente está chamando aqui inicialmente de currículo campesino, que é um motivador para estudantes vivenciarem um currículo que aborda situações reais de suas comunidades, ou seja, estudantes que estão aí, que são estudantes do campo, que vão abordar questões da sua comunidade. E para os estudantes que não são do campo, conhecer as perspectivas do povo do campo para educação e ciência. Então, a gente tem uma dobradinha aí. Né? Tanto para os estudantes que estão no campo, conhecer situações reais da sua comunidade, quanto para os estudantes que não são do campo, reconhecer as perspectivas dos povos do campo na educação e ciência. Isso envolve os povos do campo nos estudos de. Opa! Envolver os povos do campo no estudo de caso, né? Sob zona crítica, promove a participação comunitária, o engajamento local, por exemplo, na gestão de recursos naturais. Isso fortalece as relações entre ciências e as comunidades locais, promovendo uma abordagem colaborativa para a conservação e o manejo sustentável das zonas críticas. O que a gente quer, então, é que esses problemas reais, que são próprios das comunidades de vocês, eles tenham esse momento, né, de engajamento e de fortalecer essas relações entre a ciência e a comunidade local. E a gente vai pensar, então, no manejo sustentável dessas zonas críticas. Esse terceiro motivação, né, que é a questão dos conhecimentos tradicionais e locais. Os povos do campo frequentemente possuem um profundo conhecimento tradicional sobre as zonas críticas. Por mais que não conheçam esse termo, que mais que não conheçam esse conceito de zona crítica. Isso que a gente está falando é que vocês têm algumas práticas agrícolas que são sustentáveis. O manejo da terra, a conservação dos recursos naturais, a conservação de sementes, por exemplo, aquela atividade que a gente já fez sobre as sementes crioulas. Então, incorporar esses conhecimentos. Nos casos sob zona crítica, o que é possível é enriquecer a compreensão dos processos ecológicos e promover soluções mais eficazes e culturalmente apropriadas. É o que a gente vai chamar de ecologias afetivas. Ou seja, essas relações tão próximas com essas questões, com os processos ecológicos e os conhecimentos tradicionais, eles são extremamente importantes nessa produção de estudo de caso para vocês, né, meninas que estão na licenciatura em Educação do Campo. Outra questão é que a gente busca, de alguma forma, entender ou proporcionar um entendimento sobre resiliência e adaptação. Os povos do campo, de modo geral, têm demonstrado uma notável capacidade de adaptação às mudanças ambientais e climáticas ao longo dos séculos. São estratégias, são histórias, são técnicas, são modos de produzir, são relacionalidades, né? Que estão aí no jeito de sobreviver e resistir. E essa forma de resistir pode fornecer insights valiosos para lidar com os desafios contemporâneos enfrentados na zona crítica, como seca, erosão do solo, perda da biodiversidade. E uma questão também de justiça ambiental e reconhecimento de direito.
Ao incluir os conhecimentos e perspectivas dos povos do campo nos casos, sob zona crítica, é possível promover a justiça ambiental e o reconhecimento dos direitos das comunidades locais sobre os seus territórios e os recursos naturais. Isso contribui para uma abordagem mais inclusiva e equitativa para a gestão dos ecossistemas e para a tomada de decisões ambientais.